Depois de 6 temporadas e 7 anos, Cobra Kai chegou ao fim. E nesse vídeo eu vou comentar tudo sobre. Olá, personas! Muito bem-vindos a mais um vídeo da série eu sou o Osmio. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que eu achei do final da sexta e última temporada de Cobra Kai. Então, se por acaso você caiu de paraquedas aqui, esse vídeo terá spoilers já falando sobre a terceira parte da temporada, né? Relembrando que a sexta temporada ela foi dividida em 3 partes pela Netflix. E como eu comentei, Cobra Kai, né, já teve 6 temporadas depois de 7 anos. A série começou lá no YouTube ainda, né, a primeira e a segunda temporada. A partir da terceira que veio para a Netflix, né? E anteriormente aqui no canal nós já falamos sobre Cobra Kai, sobre a quarta temporada, tem um podcast, vai estar aqui nos cards, onde a gente falou sobre essa temporada e também sobre um pouquinho das outras temporadas da série. Mas vamos lá então falar sobre, né, o que nós tivemos desses novos acontecimentos. A gente terminou a segunda parte da temporada com a morte do Kwon. Sim, de repente, uma briga, assim, com muitas, né? Mais uma briga generalizada. E aquela faca, né? Aquela adaga que tava com o Chris, de repente passa de uma mão, passa para outra, o Kwon tava com ela, foi para cima do Axel, aconteceu um negócio ali, ele caiu e caiu em cima da faca, morrendo ali. Essa foi a cena final. Mas, obviamente, né, até pelos trailers dá pra gente saber que não ia ficar por isso, né? Então, os dois primeiros, o primeiro episódio, né, fica aquela coisa, vai voltar, não vai voltar. O Daniel e o Johnny conversando, o Silver dá uma ameaçada no Johnny, mas por fim ele convence eles de que o campeonato voltasse. Dessa vez o Sekai Taikai voltou ali no Vale, né, na casa deles, e também fazia sentido ser ali com toda a proposta que o final buscou, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais de detalhes. Apesar de serem 5 episódios como as outras 2 partes, eu pelo menos senti que esses últimos 5 passaram mais rápido. E para mim eles também são melhores do que os 10 episódios anteriores. Pela maneira que eles constroem, né? Até falando um pouquinho do final de Cobra Kai, como tudo foi conduzido, eu acho que foi muito assertivo por parte deles, né, no final dessa sexta temporada, né? A gente sabe como tem várias séries que, por melhores que elas sejam, quando chega o final é ruim. E a série acaba sendo lembrada como uma série ruim. Mas eu não acho que tenha sido assim com Cobra Kai, a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, né? Os 3 primeiros episódios foram mais, digamos que aquecimento, né? O treinamento do pessoal e tudo mais. E também foram episódios, digamos que da conclusão da parte do Miyagi-Do, né? Porque os campeões ali do Miyagi-Do eram a Samantha e o Robbie, né? E ambos os caminhos que acontecem com eles fazem muito sentido, né? E também são muito relacionados ao que o Miyagi-Do acredita, ao que o Miyagi-Do preza, né? Ele é sobre defesa. E a Samantha ela escolhe não lutar contra a Tori, né? Ela acaba adotando esse caminho e o Daniel abraça ela nessa decisão. E o Rob, ele luta contra o Axel, ele estava muito bem na luta, né? Que eles até treinam com aquele equipamento ali dos irmãos binários, né? Do Dimitri e do Falcão. Ele treina aí com aquele negócio, melhorou as chances dele, tava mandando super bem, mas aí o Axel, forçado pelo sensei dele e pelo Silver, né, que quer ganhar a todo custo, o cara tá doente, tem essa loucura na cabeça dele agora, que ele vai, sabe, redimir a vida dele se ele ganhar essa porcaria desse campeonato. Então ele é meio que empurrado pelos dois ali, e acaba quebrando então dos joelhos do Rob, né? Mas assim como a Samantha teve um momento muito bonito com o pai dela, né? Que foi ele aceitando a escolha dela, o Rob teve um momento muito bonito com o Johnny, né? Que o Johnny pá, que se orgulha dele, que ama ele e vice-versa, né? E acho que uma das coisas que a gente mais teve nesses últimos 5 episódios são essas conclusões de jornada, né? Assim, com certeza, né? Por ser o final, mas eu digo assim que certas relações problemáticas eles não deixaram em aberto. Então, a gente teve várias cenas nesse sentido. Então, o Rob, que sempre teve tantos problemas com o pai, ele é um dos personagens que mais evoluiu na série, teve esse momento. O próprio Johnny depois vai ter com o Chris. Então, vários desses momentos, dessas relações, foram acontecendo nesses últimos 5 episódios, e nesses 3 primeiros, o foco é essa parte do Miyagi-Do, né? Com a desistência da Samantha e a derrota do Rob, não tem mais Miyagi-Do, só tinha sobrado Cobra Kai sem Sensei, só tinha a Tori, ou seja, tá tudo armado já. O Cobra Kai da Coreia fica por lá, né? Eles decidem não voltar pro Sekai Taikai, né? Tem a morte lá daquele mestre muito doido, o cidadão com 150 anos de idade. Mas então, né,
É um campeonato meio estranho, né? Tem umas brechas ali nas regras, e isso permite que tanto o Johnny se torne sensei, como o Miguel se torne campeão masculino do Cobra Kai, já que eles eram ex-Cobra Kais. E faz muito sentido a série ela ter voltado para esse ponto do Cobra Kai, porque a gente tem que lembrar, a série não se chama Miyagi-Do, mas se chama Cobra Kai. Então, e a série também, ela sempre foi muito sobre o Johnny e o Miguel. E até falando um pouquinho sobre o que eu acho das temporadas como um todo, apesar de eu ter gostado desse final, para mim Cobra Kai se estendeu muito. Podia ter cortado umas 2 temporadas aí com tranquilidade. A série já teria acabado de uma maneira muito mais consistente. Ela tem uma boa fanbase, né? Mas até com um público mais alto, assim, quando ela estava lá na segunda, terceira temporada, era uma, sabe, sensação do momento, mesmo assim a série tá indo muito bem. Mas eu acho que parte de roteiro dela acabou que se desgastou na quarta e principalmente na quinta. Sempre foi uma farofa, mas eu acho que a quinta temporada foi uma farofa farofeira demais. E isso a gente ainda vê nos 5 primeiros episódios dessa temporada final. Então, acho que talvez se ela tivesse apostado mais em manter a consistência, reduzindo um pouco, teria sido mais interessante. Mas, né, justamente eles voltam para o ponto principal da série, né, que é o Cobra Kai, e a série sempre foi muito sobre o Johnny e o Miguel, né? Apesar de terem vários outros personagens, são personagens legais. A parte do Miyagi-Do, algumas vezes era um pouco chatinha no começo, né? Mas, pelo menos para mim, né, na minha opinião. Mas também era uma parte bacana, vários personagens muito bons. Mas o foco da série sempre foi o Johnny e o Miguel. Eles eram a dupla, eles começaram tudo isso, né? E foi muito legal ver a entrada deles como Cobra Kai, todo mundo vestindo o kimono de Cobra Kai, inclusive o Daniel, né? Uma coisa assim, totalmente surreal de se esperar. E aí nós tivemos, né, as lutas seguintes que terminaram a série. A Tori vence a Zara, deixa ela, inclusive, banguela, né? E o Miguel, com muito esforço, vence o Axel, que acaba que o Axel aí consegue romper um pouco, né, desse ciclo todo, porque lembra muito o que aconteceu com o Johnny, né, quando lá no Karate Kid original, que o Johnny foi lá instruído pelo Chris a machucar o Daniel, para papapá, e depois o sensei abandona o aluno. Inclusive o Chris pede desculpas por isso. Mas agora foi o contrário. O aluno decide romper com isso antes e ele abandona o sensei, que está totalmente à deriva agora. Antes de falar sobre os pontos finais, minha única crítica desses 5 últimos episódios é a parte que eu achei assim, bem galhofa, que é do Chris e do Silver, né? Eu não acho que talvez tivesse algum outro caminho, mas acho que a maneira que foi conduzida a cena e tudo mais, o barco explodindo, eu achei meio novela até. Foi um pouco de farofa, mas isso já tá no espírito da série há algum tempo, né? Mas voltando então para essa parte das lutas, né? Foi muito emocionante ver a Tori e o Miguel vencendo. O Miguel, pela trajetória dele, para mim ele é, junto com o Johnny, o personagem principal, né? Os dois são. E a Tori é uma das personagens que mais. Uma das personagens, não, acho que é a personagem que mais sofreu. Ela perdeu a mãe, ela foi traída, foi injustiçada, ela também, sabe, se virou contra os amigos e etc e tal, muitas idas e vindas, foi usada como uma ferramenta. A parte do relacionamento dela já foi com o Miguel, já foi com o Rob. Então, é uma personagem muito complexa que passou por muita coisa. E ela vencer agora, né, de uma maneira justa e limpa, né, porque ela já havia vencido, mas tinha sido uma vitória comprada. Então, ela venceu um campeonato desse tamanho, de uma maneira justa, acho que foi um fechamento muito bacana para a personagem, né? Ela merecia muito essa vitória. Mas nós tivemos, então, né, no último episódio, a última luta, que foi justamente uma luta do Johnny, né? Que para mim também não esperava que acontecesse. Se empatar quem luta é o sensei, né? É um jogo de futebol, se empatar quem luta quem disputa é o técnico, né? Mas nós tivemos então ali a luta do Johnny contra o Wolf. E foi um episódio muito legal, né? O ex-degenerado, né? Os 2 últimos episódios fazem uma rima com os 2 primeiros da série, né? Degenerado, ex-degenerado. E o segundo que é acerte primeiro, o penúltimo acerte por último, né? Mas então nós tivemos um episódio muito focado no Johnny, né? E acho que a trajetória toda dele, né? Do que ele saiu para que ele se tornou, também é muito legal. Essa série é muito sobre essas questões de trajetórias, né? De evoluções. E a do Johnny é talvez uma das mais bonitas, se não for, né? Porque ele viveu 30 anos se sentindo, sabe, um lixo mesmo, assim, por conta da derrota dele, que também desencadeou como o Chris tratou ele, e as maneiras que ele foi conduzindo a vida dele depois disso, né? E foi o retorno do Cobra Kai que permitiu que ele se reerguesse, né? Que ele tivesse a família dele agora, se reconectasse com os filhos dele, voltasse pro Karatê, que é uma coisa que ele gosta. Então ele vencer, se tornar campeão mundial no último episódio, foi muito bacana. Acho que o fechamento da série
Foi muito legal, né? Essa vitória toda dos personagens, foi um final bom. E eu acho que Cobra Kai consegue terminar de uma maneira muito positiva, apesar do que eu falei. Tem alguns tropeços, na minha opinião. A série se estendeu para mim. Tem umas horas que a farofada ia além do que precisava, mas o saldo é positivo. Então, pelo menos eu gostei assim bastante do final de Cobra Kai. Mas deixa aí nos comentários o que você achou, se você gostou, não gostou, se você concorda ou não com algum ponto meu. E não esqueça de se inscrever no nosso canal, que a gente fala de muitas outras séries e filmes também. De forma geral, foi isso e você deveria estar maratonando. Tchau, tchau.